Como eu vou oferecer esse serviço sem perder dinheiro? Tempo. Pensa no tempo que você gasta. É isso que você vai fazer. Porque tem que ser interessante para você. Não dá para você trabalhar 8 horas num dia e fazer 480. E trabalhar 8 horas no mesmo dia e fazer 320. Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês porque quando você colocar o preço da sua manutenção, você precisa colocar esse preço sendo 75% do valor da aplicação. Eu vou provar aqui para vocês que é assim que funciona, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, uma aplicação super básica de R$120. Você tem que pensar o seguinte: quanto tempo eu levo para fazer uma aplicação? A gente vai estar sempre pensando com relação a tempo, ok? Vamos imaginar, não quer dizer que esse é o tempo que você leva. Eu tô botando aqui só para ser um tempo genérico, para ficar mais fácil a gente conseguir fazer conta, tá bom? Então vamos imaginar que você leve 2 horas para fazer a sua aplicação, tá? Então, a aplicação é feita em 2 horas. Quanto tempo você leva para poder fazer a sua manutenção? Você vai perceber que, se você leva em torno de 2 horas para fazer uma manutenção, uma aplicação, você vai levar em torno de 1h30 para fazer a manutenção. Se você leva 3 horas para fazer a sua aplicação, você vai perceber que você vai levar em torno de 2h30 para fazer a manutenção. Isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça. Isso aqui você vai perceber. É só você ver, marca no seu celular, coloca lá um temporizador. Ele vai mostrar para você quanto tempo que você leva para fazer alguma coisa. E, em média, considerando os passos que a gente deixa de fazer na manutenção, a gente leva meia hora a menos, 30 minutos a menos para conseguir fazer a manutenção. É claro que muitas vezes existem casos de unhas que são, às vezes, um pouco mais complicadas e você demora um pouco mais de tempo na aplicação, às vezes 2h30, 3h30, que seja. Mas, se a gente está falando de uma aplicação geral, geralmente você vai levar 2 horas, 3 horas ou 4 horas, o que seja, tá? E quando a gente for fazer a comparação com a manutenção, vai ser em torno de 30 minutos a menos. Isso você vai observar no seu tempo, isso você vai observar no tempo da sua amiga e por aí vai. Às vezes pode ir um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas a média é 30 minutos de diferença. Ok, vamos continuar. Considerando isso aqui, eu vou pegar esse tempo aqui de 2 horas para ficar mais fácil a gente conseguir fazer conta, tá? Eu vou dividir aqui um círculo, tá? E vou botar em 4 partes. Por que que eu tô fazendo isso? Vamos imaginar aqui que esse ciclo tem a ver com 2 horas. Se eu tô dividindo essas 2 horas em 4 partes, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma parte de 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Entendeu até aqui? Eu levo 2 horas. E aqui eu fiz um ciclo que eu dividi em 4 partes. Se eu somar 30 mais 30, vai dar 1 hora. 30 mais 30, 1 hora, 1 hora mais 1 hora dá 2 horas. Tudo bem? Ok. Então, ou seja, aqui, 1 hora é metade do tempo. Se eu pego isso aqui é 1/4 do meu tempo. Eu tenho 4 quartos aqui. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes. Então, aqui é 1/4 do meu tempo, ok? O que significa que, para eu fazer a aplicação, eu demoro isso aqui tudo.
Para eu fazer a manutenção, eu vou demorar isso aqui. Eu vou demorar 3/4 de tempo. Imaginando que esse círculo inteiro aqui é o meu tempo que eu demoro para fazer de 2 horas. Eu demoro esse tempo todo. A minha manutenção, ela vai ser, em média, em torno de 3/4 de 2 horas. O que são 3/4 de 2 horas se a gente pensar em porcentagem? Isso aqui tudo é 100%, porque 100% é o todo. Se eu falo da metade, se eu falo de 1 hora só, eu falo de 50%. Agora, se eu falo de 3/4, eu tô falando de 75%. Por quê? Porque se isso aqui tudo é 100%, significa 100 dividido por 4, eu tenho 25. Então, eu tenho 25, 25, 25, 25. Em 25% do meu tempo corresponde a 30 minutos. 50% do meu tempo corresponde a 1 hora. 75% do meu tempo corresponde a 1 hora e meia. Então, se a minha aplicação é 2 horas, eu sei que para fazer a manutenção, se eu levo 2 horas para fazer uma aplicação, para fazer uma manutenção eu vou gastar meia hora menos. Você pode conferir o seu tempo e o tempo da sua colega. A média vai ser essa mesma, tá? Então, vai ser meia hora menos. O que significa que eu faço em 75% do tempo que eu faço a minha aplicação. E eu preciso considerar o meu tempo. Por quê? Não é só considerar o que eu gasto ou o que eu deixo de gastar com material. Não é. Eu tenho que pensar em tempo. Porque, do contrário, eu vou perder dinheiro. Vamos nos entender aqui. Vamos imaginar que você cobra R$120 aí para poder fazer a sua aplicação. R$120. E você leva 2 horas para fazer essa aplicação. Correto? Ok. Aí, você vai falar, vou cobrar R$60. Vou cobrar 50% para fazer a manutenção. Aí você vai cobrar R$60. Só que, pensa comigo. Em 2 horas, você fatura R$120. Porque se você demora 2 horas para fazer uma unha, você vai faturar R$120 em 2 horas, correto? O que significa que 1 hora do seu tempo, você recebe R$60. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Se a sua aplicação demora 2 horas e você fatura, você recebe R$120, não é lucrar, é outra coisa, tá? Mas você recebe R$120, significa que em 1 hora eu recebo 60. É assim que você tem que pensar. Eu não tô falando que você vai fazer um serviço de 1 hora. O que eu tô dizendo é, a cada 2 horas você recebe 120. Se a cada 2 horas você recebe 120, matematicamente falando, a cada 1 hora você recebe 60, correto? Porque você fez a primeira hora, R$60. Outra meia hora, outra 1 hora ganhou 120. Ok? Ok. Então, eu tenho que sempre trabalhar com essa base. Eu preciso sempre trabalhar com essa base. Que a minha 1 hora, ela é R$60. Agora me explica, como que você vai cobrar metade do preço para fazer a manutenção, sendo que você não vai levar metade do tempo para fazer a sua manutenção? Você vai levar em torno de 1 hora e meia. Percebe o que eu tô falando?
1h30. Então, aqui tá errado. Essa matemática tá errado. Você tá perdendo dinheiro. Primeiro, você tá levando mais tempo do que deveria. Você só poderia cobrar 50% do valor se você levasse 50% do tempo. Porque no seu tempo que você vai conseguir fazer dinheiro. É claro que existe a questão dos produtos, mas se você for pensar, isso só valeria a pena, só faria sentido se você realmente tivesse uma diferença muito grande com relação aos produtos que são utilizados. E não é verdade. Tanto na manutenção quanto na aplicação, você vai ter que fazer a preparação da unha natural basicamente da mesma forma. A diferença do que você vai gastar nos preparadores é nada. Você vai passar praticamente do mesmo jeito. Não tem praticamente diferença nenhuma. O que você vai usar de gel também não é muito diferente. Por quê? Porque você vai ter que desestruturar aquela unha para criar uma nova estrutura. Basicamente, na manutenção, quando é uma manutenção que tá ok, que você não vai ter que fazer conserto, preste atenção, hein? Se liga nisso. Quando você ainda não vai ter que fazer conserto, eu vou falar sobre isso agora. A única diferença é que você não vai fazer a parte da aplicação do extensor. Essa é a diferença de tempo. Essa é a meia hora que você gasta. Que é a parte que você aplica a fibra, faz o esqueleto da unha, faz a pré-curvatura. Ou a parte que você aplica a tip, a parte que você faz a adaptação do molde e faz o esqueleto. Essa é a parte que você deixa de fazer. É só essa parte. Aí para e pensa, o que realmente você deixa de usar? Você deixa de usar é a fibra, é a tip ou o molde. E você já fez as contas para ver mais ou menos o quanto de tip, de fibra ou molde você gasta numa aplicação? É de R$5 para baixo. Às vezes é R$2, R$3. Percebe? Então o valor é muito ínfimo para você cobrar tão mais abaixo, uma vez que não é 1 hora que você vai fazer o serviço. Você vai demorar mais tempo. E aí tem uma outra situação. Olha só. Quantas vezes você pegou manutenção que às vezes te deu até um pouco mais de trabalho, porque ela estava com infiltração, porque ela tinha que fazer uma correção, e uma coisa incrível que acontece muito. E aí você vai me dizer se realmente é a mesma quantidade de gel que você gasta. Você já pegou aquela unha que cresce totalmente para baixo? E que você precisa fazer retificação de borda livre? Em que você tem que colocar uma quantidade maior de gel na frente? Em alguns casos, quando é muito proeminente, né, quando chama muito atenção, a gente até consegue chegar para cliente e falar assim, olha, para eu poder fazer esse acerto aqui, eu vou ter que cobrar a parte, porque a quantidade de gel que eu vou ter que utilizar é muito grande. Em alguns casos você consegue fazer isso, mas muitas vezes você não consegue. A cliente ela não quer, ela prefere deixar do jeito que tá, mas aí depois quebra, ela também coloca a culpa em você. Mas aí depois você faz aquela manutenção, aquela unha fica pra baixo, não dá nem pra você tirar foto e postar, porque as pessoas vão falar, nossa, olha o trabalho que ela faz. Nem faz retificação de borda livre. Não é assim que as pessoas falam? É assim que as pessoas falam. Então a gente tem que estar sempre pensando que aquilo ali tem que sair perfeito. Só que como sair perfeito sem que a gente deixe de ganhar dinheiro, sem que a gente tenha prejuízo? A gente precisa ser esperta, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então assim, tenha isso na sua cabeça. O básico que você tem que ter é, se você cobra um valor de R$120, a sua manutenção tem que custar 75% do valor. Que nesse caso aqui vai dar R$90. Esse tem que ser o seu valor de manutenção. Por quê? Você vai gastar 25% a menos do seu tempo, tá? E agora, só para complementar, eu vou te explicar como realmente, se você faz esse tipo de coisa, você está perdendo dinheiro. Vamos imaginar um dia de atendimento, tá? Um dia de atendimento sempre. Vamos imaginar você atendendo 3 clientes, tá? Três clientes no dia.
Vamos imaginar aí que você atendeu. Manutenção. Vamos lá. Então, uma manutenção. Outra manutenção. E você atendeu outra manutenção, tá? Você demora 1h30 para fazer. Não tô dizendo que você demora, tô só colocando, tá? Para ter uma noção. O que significa que cada uma dessa foi 1h30. Uma hora e meia mais 1h30 dá 3 horas. 3 horas mais 1h30, a gente tem 4h30. Ok? Trabalhamos 4h30. Se você está cobrando 50% do seu valor de manutenção e você fez 3 manutenções no dia, você fez 60, mais 60, mais 60. E aí a gente tem 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Você recebeu R$180, ok? Agora, vou anotar aqui, ó, só pra gente ter, ó, botar 3M, tá? Que são 3 manutenções, 4h30. Fez R$180. Vamos deixar aqui anotado, que agora a gente vai fazer as nossas comparações. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tenha atendido... Você trabalhou 4h30, correto? Vamos imaginar uma situação na qual você trabalhou só 4 horas. Vai ser uma aplicação e outra aplicação. Aqui deu 2 horas, aqui deu 2 horas. E aqui você cobrou 120 e aqui você cobrou 120. Você recebeu R$240. Ou seja, aqui você trabalhou 4 horas e recebeu R$240. Aqui você trabalhou 4h30 e recebeu R$180. Como que você trabalha 4 horas, recebe 240 e trabalha 4h30 e recebe 180? Percebeu? Aqui você trabalhou mais e recebeu menos. Aqui você, em comparação com o de baixo, trabalhou menos e recebeu mais. Agora, se você colocar o preço correto, ao invés de R$60, o que vai acontecer? Você vai continuar trabalhando 4h30. Mas você vai ganhar por 4h30. Ali você tinha, agora você tinha feito 4 horas e recebeu 240. Correto? Aqui foi 4h30. Agora presta atenção comigo. 3 manutenções. 4h30, ok? Cada uma R$90. 90 vezes 3. 270. R$270. Então, aqui fez sentido. Você trabalhou 4 horas e recebeu 240. Aqui você trabalhou 4h30 e recebeu 270. Você trabalhou mais e recebeu mais. Percebe? Se você não souber exatamente como você colocar os seus preços, você vai perder dinheiro. E aqui, gente, eu tô falando só com relação ao tempo que você gasta para poder fazer as coisas. Porque a gente tem que começar a pensar o seguinte:
eu percebo que vocês ainda estão muito, assim, pensando no quanto que eu gasto no gel. Ah, eu tenho gel. Eu tive uma vez, agora eu vou contar um negócio engraçado. Teve uma vez que eu tava participando de um processo que eu tava fazendo formação de instrutoras de uma determinada marca. E uma das meninas lá, eu achei muito engraçado que ela tava falando o seguinte. Ela não, poxa, assim, a gente não pode cobrar barato. A gente não pode cobrar barato porque o nosso gel é muito caro. Até aí, ok, tá, faz algum sentido. Só que aí ela complementou e virou e falou assim, ela falou assim, eu até faço unha de R$50, mas é com gel Xing Ling. Aí eu fiquei tentando entender a lógica dessa pessoa. Gente, presta atenção aqui. Você tá com um gel Xing Ling, que seja, e o outro um gel top, caro. Independente se você tá usando o Xing Ling ou você tá usando o top caro, o processo para você fazer o alongamento é o mesmo. O trabalho é o mesmo e o tempo é o mesmo. Não tem condição, não tem lógica nenhuma você cobrar R$100 para poder fazer um alongamento com gel caro, e se for com gel Xing Ling você cobra 50. Das duas, uma, ou você tá super faturando esses seus R$100 ou você tá perdendo muito dinheiro com R$50. Porque se o esforço que você demanda para poder fazer o serviço é o mesmo, você está perdendo dinheiro, você está trabalhando 2 horas para ganhar 50, ao invés de estar trabalhando 2 horas para ganhar R$100. Então, comece a pensar no tempo que você leva para fazer as coisas. Sim, o produto, ele tem uma relação com isso. Mas isso serve, o quanto que eu gasto nesse produto, quanto que eu gasto naquele material, quanto que eu gasto de aluguel, quanto que eu gasto com um café, né? O quanto que eu gastei para comprar um motor, para comprar isso, para comprar aquilo. Tudo isso eu tenho que pensar, porque eu tenho que pagar tudo isso. Ok, faz sentido. Só que uma vez que você tem o seu preço já formado, olha, para eu conseguir pagar tudo direitinho, para eu conseguir ter lucro, conseguir pagar tudo isso, eu tenho que cobrar tanto. Eu vou ter que cobrar R$120, R$150, que seja, né? Considerando já o quanto que eu quero ter de mão de obra aí para mim, tá? Ok. Você definiu isso. Mas depois que você definiu isso, você precisa pensar com relação ao tempo das coisas. Porque senão você vai botando de qualquer jeito. E aí, qual é o problema disso? Foi o que eu acabei de mostrar aqui. Daqui a pouco, isso é o normal, porque se você faz um bom serviço, o normal é que você, com o tempo, comece a ter muitas manutenções e poucas aplicações. Esse é o normal. Então, você não pode trabalhar num dia 8 horas, por exemplo, e fazer... Vamos botar um dia inteiro de 8 horas, pra gente ver de novo? 8 horas. Em 8 horas, se eu demoro 2 horas, eu consigo fazer 4 aplicações. Mas em 8 horas, eu consigo fazer quantas manutenções? Se eu demoro 1h30, né? A gente vai ter que pensar, ó. 1h30 mais 1h30, 3 horas. 1h30 mais 1h30 vai dar 6 horas. Então, eu consigo fazer 4, aí depois eu ainda tenho mais uma, que vai dar 7 horas e meia. Com essa meia hora aí, eu vou e tomo um café, né? Pois é, que sobra. Então, eu consigo fazer 5 manutenções. Beleza. Só que eu tenho que aqui, uma vez que eu trabalhei basicamente o mesmo tempo, tá? Eu tenho uma meia hora de diferença, não pode dar tanta diferença assim para quanto eu faturo. Porque senão daqui a pouco você vai ter a sensação de que você tá trabalhando e você não tá ganhando nada. Porque daqui a pouco não vai mais fazer sentido você fazer manutenção. Tudo porque você não soube precificar direito a sua manutenção. Eu tenho que ter essa relação aqui.
Aqui eu tenho 4 aplicações, então aqui eu teria 4 vezes 120. 4 vezes 120 vai me dar R$480. Aqui eu vou ter 5 manutenções. Se eu tô cobrando só 50% a manutenção, eu vou estar fazendo 5 vezes 60, o que vai me dar R$300. Eu tô ganhando R$180 a menos quando eu tô praticamente trabalhando o mesmo tempo, tá? Para ficar mais fácil, vamos imaginar que você fez uma manicure aqui de meia hora, tá? É meio difícil, mas vamos imaginar, pra gente conseguir entender, imaginar que a gente trabalhou 8 horas, tá? Pra ficar mais fácil ainda de entender. Aí você fez aqui em meia hora, você fez um pé, tá? Aí cobrou, sei lá, R$20, tá? Então aqui a gente teve no final do dia 320. Você tá entendendo? Você fez um baita do esforço, você atendeu mais clientes do que você atendeu aqui. Aqui você atendeu 4 clientes, ou seja, e você gastou mais coisa, porque se são 4 pessoas, olha os outros gastos que você teve mais. Por que você teve mais gasto? Ora essa, você não tem que ter um kit diferente de alicate, de brocas, para cada cliente? Sim. Logo, você gastou mais envelope de autoclave. Você não recebeu mais pessoas? É mais cafezinho, é mais água, é mais biscoito, é mais algodão e acetona para poder tirar os esmaltes se elas não vieram sem esmalte. É tudo mais. Percebe o que eu tô falando? Mais pessoas, mais gastos. Então você tem que precificar direito. Como que você... Aqui você atendeu mais pessoas, trabalhou 8 horas e fez 320. E aqui você trabalhou 8 horas e fez 480. E lembrando que eu tô falando só o que você fez, não o quanto você gastou pelo fato de ter tido mais pessoa. Outros gastos, com mais café, com mais isso. Percebe? Então, você tem que criar uma forma, quando você pensar nos seus serviços, ao invés de você começar, inclusive, vou só falar de uma outra coisa, que é sobre manutenção. Quando você pensar nos serviços que você vai oferecer, sempre pensa assim, quanto tempo eu levo para fazer esse serviço? E vá percebendo quanto tempo você leva para fazer todos os seus serviços. Que nessa brincadeira, sabe o que você descobre? Sabe o que você descobre? Que tem serviço que está fazendo você perder dinheiro. Porque você está demorando, às vezes, quase o mesmo tempo que você demora para poder fazer uma aplicação de alongamento e você não está ganhando a mesma coisa. Ah, mas o material que eu uso é mais barato. Gente, não é. Sabe por quê? Olha só, a diferença de cada coisa é muito pouca. Quando você pega um pote de R$150 e você dilui em 15 clientes, 20 clientes, você vê que o preço fica pequeno. E aí, ali, naquele detalhe, não faz tanta diferença assim se você compara com um esmalte comum, às vezes. Faz diferença, faz, mas não é tão considerável a ponto de você demorar o mesmo tempo e não ganhar a mesma coisa. Você trabalha com o tempo. Você precisa pensar em tempo. Sempre pense nisso, porque o mais importante é a sua mão de obra. Não é necessariamente o quanto você gasta de cada produto, é a sua mão de obra. Então, quando você começa a pensar o tempo, isso faz sentido. Por que tem gente que trabalha 4 dias por semana, a pessoa aí tá faturando 5 mil pau? Porque ela aprendeu a precificar. Porque ela entendeu que ainda que ela saiba fazer um bando de técnica diferente, ela entendeu que tem técnica que não vale a pena. Não adianta eu trabalhar com essa técnica, porque essa técnica me dá o mesmo trabalho, eu fico o mesmo tempo suando aqui e eu ganho menos. Porque o mercado não quer pagar mais caro por essa técnica, porque acha que é uma técnica inferior. Não adianta fazer isso. Agora, em casos como a manutenção,
que é um serviço que não tem como você deixar de oferecer, porque se você vai fazer uma aplicação, você vai ter que fazer uma manutenção, correto? Você não tem como deixar de oferecer esse serviço. Você vai ter que pensar assim, como eu vou oferecer esse serviço sem perder dinheiro? Tempo. Pensa no tempo que você gasta. É isso que você vai fazer. Porque tem que ser interessante para você. Não dá para você trabalhar 8 horas num dia e fazer 480. E trabalhar 8 horas no mesmo dia e fazer 320. É R$160 a menos. Imagina isso no final do mês, minha amiga. Faz as contas aí, que eu já tô cheia de fazer conta aqui na minha cabeça. 160 vezes tantos dias que você trabalha. Olha quanto dinheiro você está perdendo, porque você não está considerando o tempo que você leva para fazer. Você precisa considerar o tempo que você leva para fazer o seu serviço. Agora, se você vê nessa outra situação aqui, olha que interessante. Se eu tivesse precificado corretamente, tivesse colocado exatamente a proporção do tempo que eu levo, eu teria feito 5 manutenções a R$90. 5 manutenções a R$90. O que teria me dado R$450. Então, ou seja, não foi exatamente esse valor. Claro que não. Por quê? Porque eu ainda tinha uma meia hora. Aqui, eu trabalhei 8 horas, mas eu faturei quanto? 450 mais 20. Eu faturei 470. Eu perdi R$10 em comparação a 8 horas que eu fiz aqui, tá? É claro que, tá? Aqui eu tô usando de uma forma muito bruta, tá? Então, é óbvio que a gente sabe que não necessariamente você perdeu esses R$10, considerando que para fazer um pé você gasta realmente bem menos, né? Você vai gastar valores bem pequenininhos em comparação a um alongamento, tá? Então, assim, você não perdeu não, tá? Tô exagerando. Até se fosse, seria só R$10, também já seria um exagero. Mas, no que tange a manutenção, sim, você estaria perdendo, tá? Então, vamos resumir aqui. Tenha sempre na sua mente o seguinte: você tem que considerar, sim, o que você gasta para fazer? Sim, você tem que considerar. Mas isso, pegando até essa situação aqui, é só quando você muda consideravelmente, de serviço, tá? Quando a gente compara um pé ou uma mão tradicional com um alongamento, de fato a gente utiliza materiais muito mais em conta. Então, no conjunto, né, você colocar um pé, colocar uma mão e tal, que vai, no geral, agradar a sua cliente, poder fazer com que ela vá mais e faça mais serviços com você, no geral, isso não vai te trazer um prejuízo, porque são serviços um pouco mais rápidos e que você não gasta tanto para poder fazer. Mas quando você está comparando serviços da mesma natureza, procure sempre trabalhar basicamente com o tempo, tá? Então, aplicação... Opa, deixa eu pegar um outro aqui. Melhor aplicação está escrito em cima, né? Aplicação, se a aplicação é 120, a sua manutenção tem que ser 75%. 75% do valor da sua aplicação. E nesse caso é R$90. Ok? Tenha isso em mente, porque são serviços que são demorados, eles exigem um trabalho braçal grande, é muito motor, Quem olha de fora, às vezes você tá ali sentadinha, parece que é muito fácil, mas não é. Só a gente sabe o quanto que a gente fica com dor nas costas, que a gente fica com dor no pulso, o quanto que o nosso corpo muitas vezes sai moído desse processo.
E assim, uma coisa é alguém que está trabalhando durante um período grande, mas ela consegue, vez por outra, levantar, tomar um café, fazer uma coisa ou outra. A gente, quando está fazendo alongamento, a gente tem que fazer direto. E aqui eu coloquei 2 horas, que é um tempo recorde, né? Para alguém que está fazendo de qualidade, um alongamento de qualidade. Então, pode ser que você demore 3 horas, pode ser que você demore 4 horas. Então, assim, pense sempre nisso, o tempo que você está demorando. Porque senão, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter essa sensação de que, gente, eu não estou entendendo, eu estou trabalhando igual uma desgraçada e não entra dinheiro. Pense sempre no tempo. Quando a gente estiver falando de serviços da mesma natureza, olha, é tudo alongamento. Então, você pensa que é basicamente o mesmo valor que você vai gastar. É basicamente a mesma coisa, seja alongamento de tipo, alongamento de molde, alongamento de fibra. Não tem muita diferença. A diferença vai ser ali no extensor, um pouco mais, um pouco a menos. E quando a gente for para manutenção, também segue mais ou menos a mesma ideia. Não foge muito, tá? Pense no tempo que você gasta para fazer uma coisa e outra, tá bom? E também pense em outros serviços que você está oferecendo e vê se vale a pena. Porque você vai ficar lá 8 horas, 10, 9, 10 horas trabalhando e tem que valer a pena. Você tem sempre que pensar o quanto mais você pode faturar com menos tempo. Às vezes tem serviços que a cliente, ela dá muito valor e você consegue fazer um pouco mais rápido. Tem serviços que você vai demorar para fazer e a cliente não dá tanto valor, então você não consegue cobrar tanto. Pense nisso, tá? Não fique com essa ideia de que também você tem que oferecer todo tipo de serviço. Uma coisa é você ter um salão imenso com muitas pessoas trabalhando e aí você se dá o luxo de botar tudo quanto é que é serviço ali. Mas quando você está pensando, você sozinha atende, você, mas uma outra pessoa, você tem sempre que pensar em potencializar o seu lucro. Como que eu vou fazer para, é isso mesmo, trabalhar o menos possível e ganhar o máximo possível? É assim que você vai ter que fazer. Não tem nada de errado nisso, gente. Você está trabalhando do mesmo jeito. Você só está trabalhando de uma forma inteligente. E é isso que a gente tem que começar a fazer para não se sentir tão cansada, não sentir que tá tão difícil conseguir as coisas. É a gente ter inteligência na hora de escolher com o que trabalhar e como precificar.